tanto quanto capciosa. Veja só, professor. Por que algumas denominações têm pastores e outras não têm? Sendo que estas que não têm pastores usam textos, passagens bíblicas, que diz que os pastores são mercenários, e para dizer que os pastores são, de outras denominações são mercenários e vivem do salário eclesiástico, como interpretar corretamente tais passagens? Ou seja, professor, existe alguma passagem na Bíblia de que os pastores são mercenários, aqueles que vivem do dinheiro eclesiástico? Existe alguma coisa na Bíblia que fala sobre isso? E por que algumas religiões têm pastores e outras não? Se é que é assim mesmo? Realmente, algumas religiões são contra a igreja ter um pastor assalariado. E eles dizem que isso possui base bíblica, mas na verdade isso não possui base bíblica, isso é uma distorção do texto bíblico. Não é? No que eles se baseiam? Entre os muitos textos que eles se baseiam, um deles é 1 Coríntios, capítulo 9, versos 14 e 15. Aqui afirma o seguinte: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Aqui nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele não aceitava ser mantido pela igreja de Corinto. Então alguns cristãos pensam o seguinte: já que Paulo não aceitava ser mantido financeiramente, então o pastor atual que aceita um salário, ele é um mercenário. Só que isso é uma distorção do texto bíblico. Por quê? Você percebe aqui no verso 14 que o próprio Paulo afirmou o seguinte: aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. E aí no verso 13, Paulo faz uma pergunta: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Paulo aqui não está sendo contra um pastor ser assalariado, ele está defendendo isso. O que Paulo está fazendo é afirmar que ele não aceitava isso porque naquele contexto da igreja de Corinto isso seria prejudicial para o ministério dele. Por quê? Porque alguns indivíduos em Corinto o estavam acusando de falso apóstolo. E ele queria provar a todo custo que ele não era um falso apóstolo. E para provar isso, ele se absteve do salário, da manutenção naquela igreja, para não dar o que falar para aqueles falsos acusadores. Agora, que Paulo aceitava ofertas de outras igrejas para ele se manter no ministério, isso fica muito claro quando você lê Filipenses, capítulo 4, por exemplo, né? Que afirma o seguinte. Filipenses capítulo 4, vou ler para você a partir do versículo 15. 16. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ora, como é que vão dizer por aí que Paulo não aceitava ofertas da igreja para ele se manter, se aqui em Filipos ele aceitou? Então nós não podemos descontextualizar a Bíblia. Ele só não aceitou em Corinto porque havia um problema muito grande lá com falsos ensinadores. E ele não queria ser assemelhado a esses falsos ensinadores. Mas Paulo não está sendo contra o sistema de dízimos e ofertas, né? Através do qual um pastor sobrevive. É claro que a Bíblia também não apoia essa chamada teologia da prosperidade, que também distorce a Bíblia para tirar dinheiro das pessoas. Então nós precisamos ter o equilíbrio e aceitar a mensagem da Bíblia nesse sentido como ela é. Muito bem, professor.